Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao 5º Encontro Anual de Bem-Estar do Conbeia. E hoje teremos a primeira palestra do nosso ciclo de palestras. Teremos palestras hoje, amanhã, sexta e sábado, e no domingo teremos nosso Pet Day, que será a finalização do nosso encontro. Hoje a palestra, então, quem quiser fazer perguntas, a gente pede para escrever #perguntas no link, e tem um novo link, acho que está todo mundo no lugar certo, né? E atrasamos um pouquinho, desculpa, um probleminha na internet, mas agora já então está tudo certo. Quem tiver também tiver interesse em assinar a lista de presença para ter o certificado, daqui meia hora mais ou menos que iniciar a palestra, a lista vai estar disponível. Então eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje, Mariana Perini. A palestra é Tópicos sobre alimentação de cães e gatos. A Mariana é zootecnista formada pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da USP. Possui mestrado em Nutrição de Cães e Gatos pela FMVZ USP. Atualmente é doutoranda pelo mesmo programa e área. Iniciou o MBA em Mercado Pet e está finalizando seu MBA em Marketing pela Exalc USP. É responsável pelo manejo comportamental felino do Centro de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos, localizado na FMVZ USP. Atua na área de nutrição e comportamento de gatos e é fundadora da Consultoria Natural do Gato. Bem-vinda, Mari, muito obrigada por aceitar nosso convite e agora a fala é toda sua. Muito obrigada. Obrigada, Isa, pela apresentação, pelo convite. Vou compartilhar minha tela com vocês. Minha tela sumiu. Só um minutinho. Minha tela sumiu de novo. Às vezes acontece. Bom, vou fazer de uma outra maneira. Deu certo. Deu? Ah. Vocês estão visualizando? Sim. Tá total, assim, a apresentação tá ótima. Então, perfeito. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tópicos, né? A gente tem que abordar da alimentação de cães e gatos. Eu separei alguns que a gente observa muito, né, no nosso atendimento. A gente faz atendimento de nutrição e comportamento no Brasil, no exterior, online e presencial. Depois eu passo os meus contatos. Para quem não segue a gente, né, @naturaldogato. Lá tem bastante conteúdo, a gente traz algumas aulas no YouTube, que a gente está retomando o nosso canal. E a alimentação de cães e gatos abrange muitos assuntos, né? Principalmente a parte comportamental. Então, como eu gosto muito dessa parte de comportamento, eu uni, né, duas áreas em uma, né, que é o comportamento e a nutrição. Não tem como você abordar sobre alimentação ou sobre nutrição sem observar o comportamento do animal. E a partir dele, você vai avaliar se ele está saudável, se ele está ingerindo alimento, ingerindo água, certo? Então, antes da gente falar dos alimentos, né, propriamente dito, a gente tem que entender o que é alimentação e nutrição. Às vezes vocês vão ver um rabinho aparecendo, ele liga que está até agora no meu colo. Eu tenho 2 gatinhos em casa, eles me adotaram, não fui eu que adotei. Então, eles vivem aqui comigo e, às vezes, eles gostam de aparecer, né? Então, a alimentação e a nutrição, o que é? Né? Então, tem muita gente, olha aí, já aparecendo, adora dar uma rabada, né? Normal. Mas caiu aqui. Por que é essa diferença, né? Porque, às vezes, a gente fala, eu dou uma boa alimentação para o meu animal,
Ou eu dou uma boa nutrição? Então, na verdade, será que todo alimento nutre? Será que uma banana vai nutrir assim como uma ração completa, né, para o meu cão e para o meu gato? Então, é importante alguns pontos a gente entender sobre esse tipo de alimentação. Eu vou mostrar as categorias e os tipos de alimentos que existem hoje para cães e gatos, mas não são todas que nutrem suficientemente. Por quê? Porque existe, né, as categorias, existe diversas composições e preço. Não significa que a melhor ração é a mais cara. Não. Se fosse assim, então a gente teria que dar alimentos coadjuvantes, né? Alimentos de nutrição clínica, porque eles são os mais caros, tá? Então, o preço não indica a qualidade daquele alimento. Então, não é todo alimento que nutre. Alguns alimentos, então, por exemplo, uma ração mais econômica, né? Aquela raçãozinha que ela é mais seca, você percebe que o formato, né, do kibble, a gente chama de kibble, né? Que é o formatinho que são feitos de diversas formas, né? Esse aqui, por exemplo, parece um franguinho, né? E como se fosse um triângulozinho. Esses kibbles, às vezes a gente consegue reparar a qualidade dele, né? Em relação à composição. Então, por exemplo, esse aqui que está na foto, ele tem uma qualidade intermediária. Primeiro que usa corante. Não tem problema nenhum corante, antioxidante, conservante, não tem problema nenhum. Porque esses 3 componentes é para o alimento em si, não é para o animal. Então, a introdução desses aditivos, né, que está no suplemento, que é uma forma, você pode falar que é um aditivo, mas você não pode falar que é um suplemento, porque você não está oferecendo algo para o animal, isso é para o alimento, para a conservação daquele alimento. E o corante, na verdade, ele tem um único objetivo, atrair o tutor. Então, tem tutores ainda que preferem, né, o coloridinho, que remete ao frango, cenoura, vegetais, principalmente o apelo das crianças, né? Hoje a gente sabe que tem muitas crianças, adolescentes, que induzem, né, o dono, o pai, né, a adquirir esses alimentos. Então, o corante não tem problema nenhum, tá? Isso é mais uma qualidade sensorial para nós, né, visual, do que para os animais. Então, esse alimento, ele já tem uma qualidade intermediária. Por quê? Você consegue ver que ele não é tão brilhante, a camada do kibble. O que significa esse brilho, geralmente, quando você vê uma ração um pouquinho mais cara, né, que você vai achar em locais específicos para vender? Isso significa que ele tem uma cobertura de gordura. Essa cobertura de gordura vai definir um pouco, né, a qualidade daquele alimento. Então, esse alimento aqui que eu estou mostrando nessa foto, ele tem uma nutrição intermediária. O que significa isso? Ele vai nutrir, vai atender as necessidades, né, daquele cão, daquele gato. No caso, era uma ração de gatos. Só que ele poderia muito bem nutrir muito mais se ele tivesse algumas qualidades superiores. Então, um pouquinho mais de gordura, né? Gordura é essencial para cães e gatos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os mitos e verdades na alimentação. Então, dependendo do alimento, ele vai nutrir ou não. Tem alguns alimentos que têm diversas proteínas, né? Tem alguns alimentos que trabalham com proteínas vegetais. As proteínas vegetais, tanto para cães quanto para gatos, eles conseguem absorver, tá? E ingerir o suficiente. Só que, qual que é o problema, né, dessas proteínas? O problema é o perfil de aminoácidos. Calma que eu não vou falar tantas coisas técnicas assim. O que significa isso? Quer dizer que os cães e os gatos, por eles terem fisiologia carnívora, mas eles têm alguns hábitos e comportamentos diferentes, a gente vai falar daqui a pouco, eles precisam dos aminoácidos que estão presentes nas proteínas, né? Assim como nós também precisamos. Só que os gatos principalmente, eles precisam de mais proteína e mais perfil de aminoácidos, né? Então, ele tem uma sensibilidade maior que o cão em relação à deficiência de alguns nutrientes. Por isso que é importante, né, a gente conhecer a marca que a gente trabalha, da alimentação, tentar conversar com o veterinário ou um profissional da área
para promover mais qualidade de vida e longevidade. Porque essas marcas que trabalham com linhas grandes, né, até de raças, fases de vida, sabores, elas estão preocupadas principalmente na saúde do animal, né? E a saúde do animal é caro, envolve pesquisa, envolve composição de ingredientes. Como que eles fazem a seleção de ingrediente? É algo muito complexo, não é tão simples assim. Tá? Eu já consegui acompanhar isso de perto em algumas fábricas de rações e não é tão simples você selecionar um fornecedor de um alimento. É o milho, é a proteína, né? Às vezes você coloca verduras, legumes, suplementos, e toda essa cadeia que vai compor a alimentação e a nutrição do seu animal, tá? Então, será que você oferece uma boa nutrição ou uma boa alimentação? Eu prefiro oferecer uma boa nutrição, porque essa boa alimentação, o que que é? Para mim, pode ser uma boa alimentação 100% sachê, né? Mas, dependendo do caso, esse 100% sachê é um pouquinho delicado, tá? Então, sempre tentem trabalhar com uma boa nutrição do que uma boa alimentação. Se você tem uma boa, né, uma ótima nutrição, né, consequentemente, você vai ter uma ótima alimentação, tá? E isso, em relação à nutrição, você pode oferecer diversos tipos, né, de alimento, seja um alimento úmido ou um alimento seco, um alimento caseiro, né, que são os alimentos naturais, um alimento desidratado, tá? Então, você pode trabalhar com diversos tipos de alimento em uma dieta, né, que a gente chama de mix feeding. Mix feeding, feeding, né, alimentação, e mix, mistura. Então, como se fosse várias misturas de tipos de alimentos. Então, você pode oferecer tanto em um comedouro quanto separado. Eu prefiro sempre trabalhar com mix feeding separado. Por quê? A partir do momento que você oferece alimento úmido, né, que é o sachê, e a ração seca, juntos, se o animal ele não come na hora, o que vai acontecer? Degradação. Então, aquele alimento úmido vai deixar a ração mais mole. Tem gato, a maioria dos gatos gostam da textura crocante, perde, né, o sabor, a palatabilidade. Então, tudo isso influencia na alimentação do animal. A gente tem que esquecer um pouco aquele animal selvagem, aquele animal ancestral, que tem muitos profissionais e tutores tentando resgatar ele hoje. E é uma longa discussão. Eu não gosto muito, né, de transformar o meu gato no ancestral, né? Então, lógico, a gente tem que entender qual que é o comportamento dele para trabalhar dentro de casa. Mas eu não vou trazer a ancestralidade dele, porque senão, ó, longevidade cai, qualidade de vida cai. Porque lá na vida selvagem dele, vamos dizer assim, ele não tem suplementos, ele tem que caçar vários animais, né? Isso eu estou extrapolando para o gato, o cachorro é diferente. Então, às vezes, ele não tem uma dieta completa no dia. Tá? Então, ele vai possuindo deficiências que, ao longo do tempo, vai prejudicar a saúde dele. Tá? Então, a gente tem duas espécies aqui, cães e gatos. Será que eles são iguais? Será que o gato é aquele cachorro pequeno? O cachorro é a mesma coisa que gato, tem fisiologias iguais, né? Eles são todos carnívoros. Então, na verdade, não é bem assim, tá? Então, o gato ele tem que ser tratado como gato e o cachorro como cachorro. Tem as condutas veterinárias bem opostas, bem diferentes, tá? E isso implica até em alterações comportamentais dentro da clínica. Por isso que é interessante você conhecer o seu veterinário, né, conhecer um especialista na área, um nutricionista, um comportamentalista, um clínico geral especializado em cães ou em gatos. Tem toda uma conduta diferente. Então, primeiramente, os cães. O que acontece com os cães? Os cães, né, quando na natureza, lá atrás, eles são caçadores coletivos, ou seja, eles caçam em grupos. Tá? Já os gatos, eles já são solitários. Não significa que ele não vai viver em uma colônia. Ele pode, sim, viver em uma colônia. Só que na natureza, você não vê um gato caçando com a namorada, vamos dizer assim, com a gata, né? Ou com o coleguinha. Você vê ele caçando sozinho, tá?
isso já traz uma dinâmica totalmente diferente no modo que você vai oferecer alimentação. E eu vou dizer por quê já já. Então, já que os cães, né, eles são maiores, tem vários, né, animais naquele grupo, eles precisam caçar presas grandes. E geralmente são 1 ou 2 refeições no máximo por dia. Já os gatos não, as presas são pequenas, tá? São pequenos mamíferos, roedores, pássaros, insetos também participam, tá? Peixe é uma coisa que é engraçada, né? Outro dia eu estava pensando, nossa, os gatos gostam tanto de peixe, mas não é um hábito natural dele. Cerca de 1%, nem chega a 1% da alimentação de um gato ancestral, um gato feral, ele ingere peixe, porque, por exemplo, em Pirassununga, você pega um gato, né, feral, selvagem. Onde ele vai encontrar o peixe? Em rios, lagos. É mais difícil do que ele caçar um passarinho que está em todo lugar, né? Então, como eu falei, são de 1 a 2 refeições. E olha só os gatos, 16 a 20 refeições diárias. Nossa, mas você dá 20 refeições diárias? Não, eu dou 4. Tá? Às vezes 3, de 3 a 4. O que significa isso? Né? Que os gatos, eles são petisqueiros. Ou seja, eles vão petiscando ao longo do dia. Só que aí temos um pequeno problema, né? Então, será que eu vou oferecer uma alimentação à vontade? Uma alimentação fracionada com horário? O que é mais positivo? A gente vai falar mais para frente disso também. Então, vocês conseguem ver que tem diversos tópicos na alimentação que eu tenho que resgatar lá no comportamento. Então, eu não consigo falar de alimentação, de nutrição, sem falar de comportamento, certo? Isso também serve para clínica, para outras partes de reprodução também. Então, os gatos, como eles caçam pequenas presas ao longo do dia, eles precisam caçar, né, bastante, uma quantidade elevada. Por quê? Porque essas presas são pequenas, né, não tem uma porção de nutrientes adequado para suprir a necessidade de ingestão calórica por dia. Então, por isso que eles precisam caçar muitas vezes. Os cães, eles já têm uma ingestão rápida. Quem aí nunca teve um cachorro que engolia, né? Não mastiga? Hoje, né, o cachorro ele já mastiga, ele consegue ter uma alimentação mais lenta. Mas o natural do cão é a ingestão rápida. É uma coisa que a gente está tentando tirar ao longo dessa evolução de pesquisa, né, da área de nutrição de cães e gatos. Agora, daqui a pouco, vocês vão ver o tigrinho aqui que ele está miando. Então, por que a gente quer que eles mastiguem? Qual que é o problema da mastigação? Vamos falar um pouquinho sobre fisiologia. Imagina eu comendo um hambúrguer, tá? Um hambúrguer grandão. Se eu não mastigar, eu vou engolir ele inteiro, ele vai demorar muito mais, né, para ser digerido e absorvido no meu corpo do que um alimento já triturado. É a mesma coisa que os cães. Por quê? Ah, mas o quibe é tão pequeno. Sim, mas se ele é quebrado em diversas partículas, né, na boca e ingerido de um formato menor, a absorção vai ser maior, tá? Então, por isso que a gente tenta incentivar o cão sempre a mastigar. Além disso, né, existem as raças braquicefálicas, ou seja, aqueles focinhos achatados. Esses cães, eles ingerem muito ar. E a ingestão elevada de ar resulta na aerofagia. A aerofagia, o que significa? Ele ingere muito ar, pode ter uma formação de gases, né, no intestino, o animal fica inchado, e ele vai ter muitas flatulências, ele pode ter alterações, né, nas bactérias do intestino, pode promover diarreia, constipação. Então, por isso que é interessante a gente sempre trabalhar na mastigação devagar, lenta. Já os gatos, eles mastigam, eles têm uma ingestão um pouquinho mais lenta em comparação aos cães, tá? O cão, diferente do gato, né, por conta da domesticação, ele tem um hábito onívoro, ou seja, ele consegue aceitar verduras, frutas, legumes. Já o gato, ele tem o hábito e a fisiologia carnívoro, só que ele é um carnívoro estrito. O que significa esse estrito? Quer dizer que ele necessita, é obrigatório,
você oferecer proteína e gordura de origem animal. Ah, mas os alimentos vegetarianos e veganos, o que acontece com esses alimentos? Para o cão, o vegetariano, ok, eu tive um cliente, às vezes eu atendo cães também, eu tive um cliente que foi assim, eu respeito, tá, vocês, a opinião de vegano, vegetariano, mas para cão e gato eu acho que é um pouquinho complicado, porque a gente tem que respeitar um pouco a fisiologia do animal. Se ele gosta do alimento vegano, vegetariano, tranquilo. O problema é a resposta dele ao longo do tempo, tá? Alimentos veganos que eu já ouvi, né? Inclusive esse caso que eu indiquei em dieta vegetariana, estava no alimento vegano, era um cão, um bulldog francês com hipersensibilidade alimentar, ou seja, alergia alimentar. Ele tinha alergia de tudo. A gente fez dieta de eliminação, que é uma dietinha que a gente introduz algumas proteínas que ele nunca comeu, né? Introduz carboidratos diferentes para ver o que ele tem de alergia ou não. Tá? Para indicar depois uma receita comercial, né? Uma ração comercial adequada para ele. E aí o que aconteceu? O alimento vegano para aquele cão, ele estava perdendo muito peso, muito musculatura. Então, para aquele caso específico, não foi legal. Tá? E gato, como é que faz? Né? Se ele é carnívoro estrito, então ele precisa de proteína e gordura de origem animal. Mas aí tem os alimentos vegetarianos e veganos para gatos. Esses alimentos, eles vão trabalhar 100% vegetal. Só que o suplemento, né, que tem dentro desse alimento, ele vai ter a taurina, né, os compostos, os nutrientes que não tem em proteína e gordura de origem vegetal. Só que aí é uma discussão longa, né? Porque a gente comenta às vezes também no nosso grupo que é o seguinte: os suplementos eles são fabricados de forma sintética, certo? Certo. A taurina, que é um aminoácido essencial para gatos, não para cães, ele só tem insetos. Agora a gente sabe que tem insetos, mas ele não é extraído dos insetos porque é uma técnica um pouco cara. As farinhas de insetos está nova no mercado ainda. Eles geralmente são extraídos de proteínas de origem animal. Então, eles saíram, né, de uma proteína de origem animal. Então, é um pouco complicado às vezes, é uma discussão longa, né? Mas é um pouco complicado a gente falar que é 100% vegetal, vegano, certo? Então, tem várias delimitações aí. Tá, Mari, não concordo com você. A ingestão do meu gato é super rápida, ele come muito rápido. Realmente, a maioria dos gatos hoje que eu atendi é tudo ingestão rápida. Inclusive os meus gatos, quando eu vi eles filhotinhos, nossa senhora, eu colocava ração, parecia que nunca viu comida na vida, né? E eles eram gatos rurais. Eles não caçavam, quem caçava era a mãezinha deles, mas a gente dava ração, né? Então, às vezes, a mãe caçava por mais diversão, por gastar energia, porque ela não era castrada, né? Graças a Deus, a gente conseguiu castrar ela. E aí, o que acontece? Geralmente, né, essa ingestão rápida de gatos é por conta de alguma alteração no ambiente, ou então um reforço que a pessoa acha que foi positivo e, na verdade, foi negativo para o gato, né? Então, o que acontece? Geralmente, quando você adota um gato de rua, que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai comer tudo que tem pela frente, porque ele não sabe o dia de amanhã. Ele não sabe se ele realmente, ele não está entendendo o que é aquilo, a adoção, né? Ele não está entendendo por que agora ele tem muita comida ali na presença ali dele. Ele não está entendendo por que ele está num ambiente fechado. Então, demora um pouco para ele entender que, opa, agora eu tenho um tutor, tá? Ou uma tutora. E isso faz com que ele coma muito rápido, e tudo. E aí ele começa a engordar, porque aí você tem o processo de castração, né? Quando você castra o animal, a taxa de metabolização dos nutrientes diminui, ele não gasta mais energia. Então, o que ele consumia na castração, um animal não castrado, ele vai consumir a mesma coisa, só que o gasto desse animal aqui, que não é castrado, é muito mais alto. Ele não tem mais gastos, porque ele não precisa mais caçar. Teoricamente, você vai fazer aquelas brincadeiras,
um passeio, só que o gasto é diferente de um animal que caça, tá? E aí, o que acontece? Você vai oferecer cada vez mais alimento, porque ele está comendo tudo, ele está com fome, mas não é. Ele tem esse delay, vamos dizer assim, né? E aí, o que acontece? Você começa a oferecer tanto alimento que ele começa a engordar. E essa ansiedade alimentar vai cada vez mais aumentando. E também, infelizmente, não temos trabalhos científicos nessa área, mas a ansiedade do tutor, o animal sente e pode, vamos dizer assim, influenciar o animal a ficar ansioso também, tá? E o que é essa ansiedade alimentar, né? Geralmente, né, mais em cães do que gatos. Geralmente, a ansiedade alimentar é um comportamento estereotipado. O que é isso? Estereotipia, né? O comportamento estereotipado são movimentos repetitivos que, ao longo do dia, o animal repete muito. Tá? Então, às vezes, são movimentos que é natural do animal, só que ele repete muito. Então, ele começa a ficar estressado, ansioso, pode gerar agressividade. Então, por exemplo, é que eu não consegui achar esse vídeo. Eu vi uma vez, numa palestra, achei super interessante. Era um cão Golden Retriever e a tutora achando super legal o que ele estava fazendo. E, na verdade, quem olha, né, de forma leiga, acha que lindo, ele fica rodopiando, ele ficava rodando, e as pessoas acham bonito, porque é como se parece um adestramento, né? Então, o cão entendeu que toda vez que ele rodopia muito rápido, ele ganha alimento. Só que, na verdade, para ele é muito ruim, porque ele começa a fazer isso repetidas vezes ao longo do dia, mas às vezes o tutor não está lá, não está vendo, e isso pode gerar diversas alterações comportamentais graves, tá? Até a automutilação já peguei também. E aí, o que acontece? Esses comportamentos, né, a maioria deles o tutor acha bonitinho. Então, ele acha que é normal, porque o animal sempre fez isso. Né? Sempre, desde que eu adotei ele, ele faz isso. Pode ser que, né, na outra casa, se ele teve outras adoções, ele tem traumas, ele tem essa ansiedade alimentar vem aumentando, e esses movimentos, eles podem se alterar. Então, pode ser que ele rodopie, pode ser que ele fique batendo patinha, ou então, quer ver um animal ansioso? É um animal que lambe, né, faz o licking. Ele lambe muito o focinho. Gato não nem tanto, mas o cão, geralmente quando ele está muito ansioso, ele está sabendo o horário da alimentação dele, ele começa a sapatear e começa a lamber o focinho, tá? Isso é uma ansiedade muito grande para ele. Tem como reduzir isso? Tem. E é uma prática super simples e de baixo custo, tá? Então, vai promover o baixo bem-estar, a ansiedade alimentar. Ele vai consumir muito mais do que ele precisa, tá? É que nem a gente. Eu, quando eu fico ansiosa, meu Deus do céu, não posso ver chocolate. Eu destruo chocolate em casa. Cães e gatos é a mesma coisa, tá? Só que eu consigo controlar, não, vou correr, né? Então, quando o animal está ansioso, você pode tentar distrair ele com uma brincadeira, um passeio. Aí ele vai ganhar peso muito mais rápido. E depois, para você reduzir esse peso, demora, principalmente para gatos. Pode tornar-se um agressivo também, tá? Então, os cães, quando eles têm muita ansiedade alimentar, às vezes, o que acontece? Ele está comendo muito rápido, quando você vai colocar a mão, ele rosna, ele quer pegar a sua mão, porque aquela comida é dele, tá? Então, tem alguns pontos aí para ser trabalhados com a ansiedade alimentar. E isso atrapalha totalmente a alimentação e a nutrição daquele animal. E as causas, né? Por exemplo, uma ansiedade alimentar de gato. Falei tanto de cachorro e o gato. Para o gato ansioso, ele pode ficar rodopiando, ele pode ficar miando muito, né? Tutor geralmente adora achar que o gato acorda ele 3, 4 da manhã porque está pedindo comida. Não. Os meus aqui, eles adoram conversar comigo de manhã. 6, 7 da manhã, eles estão querendo me acordar. Porque querem carinho, o sol já raiou e você está dormindo aí, meu querido. Vamos acordar, né? Acordar para a vida. Quando eu acordo tarde aqui em casa, os meus gatos acham que eu morri, porque eles berram tanto, mas tanto. E tem alimento aqui. Aqui a alimentação é à vontade, mas
a gente tem uma pequena questão, que é uma alimentação à vontade controlada. Então, eu calculo a quantidade ideal que eles precisam consumir por dia. Mas, Mário, como é que você controla quem come o quê? Com peso? Eu vejo quem ingere, às vezes eu ponho pequenas porções para cada um comer naquele horário, né? Porque como eu estou trabalhando mais de casa, então é mais fácil eu controlar. Mas existem outras técnicas para você ter esse controle quando você tem mais de um gato, tá? As possíveis causas de ansiedade alimentar, né? Existem diversas causas. Aquele reforço positivo em um comportamento que não é adequado para ele, por exemplo, rodopiar, lamber pata, né? Ele faz muitos comportamentos repetitivos e você acha bonitinho. Mudanças, então, quando tem mudança de residência, ou alguém chegou a óbito, né, o coleguinha dele, ou o tutor chegou a falecer, isso é uma grande mudança para o animal. Isso pode provocar ou uma elevada ansiedade ou uma depressão. Então, são os dois extremos. Visitas. Nossa, aqui em casa, quando vem visita, a Lilica virou fantasma. Tigrinho ainda vem. Então, as visitas, elas atrapalham, porque são cheiros diferentes, né? São comportamentos da visita diferentes. Às vezes a visita vem entrando, vem falando alto, alegre. E para um animal que não está acostumado com esse tipo de comportamento, gera um estresse ou uma ansiedade. E a humanização. O que acontece? Muitos tutores, né, trabalham, né, idealizam o cão e o gato como filhos. Os meus aqui são filhos. Só que eu tento evitar ao máximo de humanizar eles. Por quê? Porque a humanização, ela tem, vamos dizer assim, um poder, às vezes, negativo para o animal, né? Então, por exemplo, você quer oferecer sapato, roupinha, essas coisas são delicadas para o animal, né? O sapatinho, né, para não queimar, para não... Para alguns casos, você até pode, mas não é recomendado. Eu não recomendo em nenhum caso. Tá? Porque o sapatinho, o que acontece? Ele vai abafar a perda, a troca de calor. Né? Os cães e os gatos, a principal via é pelos bulbos palmares. Tá? Então, você vai abafar aquela patinha, pode ser que o animal tenha uma deficiência, aí, vamos dizer assim, né? Um déficit de troca de calor. Por exemplo, vou comprar uma cama em formato de cama para o meu gato. Gastei lá metade do meu salário, ele não gostou, ele preferiu a caixa da cama. O cão e o gato, para eles, se você quiser dar pedra, eles vão comer. Então, nós escolhemos, né, a vida que a gente vai promover para eles. Por isso que nós temos que entender de comportamento, de alimento, de acessório. Será que aquele acessório é positivo ou não para ele? Para mim é legal. E será que para ele é positivo? Né? Então, tem tudo uma questão de entender que espécie eu estou cuidando. Tá? Então, como que eu posso reduzir essa ansiedade alimentar? Coloquei alguns tópicos aqui, algumas dicas para vocês. Fracionar as refeições, tá? Principalmente para cães. Então, tem muito tutor de cão que oferece uma vez por dia. Gente, o cão ele fica muito tempo de jejum, tá? O jejum não é legal para cão e para gato, tá? Ou oferece 2 refeições com uma grande quantidade, né? Então, é interessante você fazer uma avaliação nutricional, né, com o seu veterinário ou com o seu nutricionista. Tá? Os gatos, você pode oferecer de 3, 4 ou mais refeições. Depende como que você faz esse manejo alimentar, né, dos seus gatos, quantos gatos você tem. Tá? Horários, estipular horários. Tá? Por quê? O que acontece? Se você não estipula horário, o animal ele não vai saber a hora que ele vai comer. Já vai causar uma grande ansiedade. É que nem a gente. Né? Então, o que acontecia? Quando eu estava no mestrado, meio-dia mais ou menos, não, eram umas 11 horas, eu já ia para o bandejão. E aí, depois começou a ter disciplina, as disciplinas começavam a acabar 12 horas, né? Meio-dia. Eu comecei a ficar com uma ansiedade alimentar, porque eu comecei a acostumar com 11, depois 12, aí depois foi 1, e vai alterando. Então, os cães e os gatos, eles têm um reloginho realmente interno, então eles precisam de horários de refeições definidos, tá? Não precisa ser exatamente, nossa, tem que dar 7 horas em ponto.
Não, entre 7 e 7h30 a primeira refeição. Tá ótimo, tá? Comedouro lento, tá? Existem diversos tipos de comedouro. Na minha época, que eu comecei a estudar lá na graduação, lá no primeiro ano, não existia tantos comedouros, tipos, cores, materiais, né? Automático, então, era luxo, era Ferrari. Hoje você consegue ter uma dinâmica diferente. Só que existem os níveis, tá? De comedouro lento. Por quê? Porque acontece que tem cães que eles já estão tão acostumados, né, com aquele comedouro que eles se irritam e se frustram. Então, existem níveis de comedouros. Nossa, mas existe até essa complexidade, exatamente. Então, vamos dizer que o nível 1, né, são as bolinhas que tem os orifícios que você pode colocar um petisco, a ração, né? Ou então aqueles comedouros que só tem um caminho, né, para você colocar as rações. O nível 2, que é o intermediário, ele vai precisar de um pouquinho mais de cognição do animal, ele vai ter que pensar, né? Por exemplo, João Bobo, ele vai ter que dar uma patada ou uma cabeçada, vai começar uma brincadeira diferente, tá? O nível 3, ele é super difícil. Eu nunca vi um gato conseguir o nível 3, tá? Cães já é um pouco mais fácil, mas o gato, ele se frustra um pouco mais rápido do que o cão, tá? O nível 3 tem alguns movimentos, né, mais difíceis, então tem que levar uma plataforma, apertar, então tem diversos tipos de comedouros lentos, tá? Então aqui, né, esse é um dos comedouros lentos mais famosos do mundo, tá? Que é da Nina Ottosson. A Nina Ottosson, ela é uma estudiosa na parte de felinos, enriquecimentos ambientais, e ela trabalha com os comedouros lentos para, na verdade, pode até ser um comedouro, né? A gente chama de brinquedos interativos, mas são peças um pouquinho difíceis, tá vendo? Então, por exemplo, aqui na folhinha. A folhinha, ele tem essa parte vermelhinha, né? Que ela fica subindo e descendo. Então, o gato tem que entender que faz esse movimento com a patinha. E aí, dependendo do movimento, ele vai ver o quibo, né? A ração, ou o petisco lá dentro. Então, tem diversas dificuldades. E é uma forma de você entreter o animal que está um pouco muito ocioso em casa, fica muito tempo sozinho. É uma forma interessante de você interagir com o animal. Por que existem esses níveis? Por conta desse vídeo que eu tenho certeza que vocês já viram, que é um vídeo muito famoso de um cão que ele se irrita com o comedouro lento, e aí a pessoa faz até um troféu joinha e fala assim, olha aí, ó, que legal. O comedouro lento funcionou bastante. Mas, na verdade, se você pensar, esse comedouro lento, né, essa frustração, vamos dizer assim, desse animal, ele espalhou a ração. Então, ele vai comer um pouquinho mais devagar, tá? Então, por isso que existem esses níveis para não ter esse tipo de frustração. Então, nesse caso, você até pode pular do intermediário para o mais difícil, tá? Ele vai ter um pouquinho mais de raciocínio para tentar entender como que ele vai tirar a ração. É como se fosse um estímulo de caça. Uma caça diferente, um pouquinho divertida, tá? Mari, não tem condições de comprar esses brinquedos. E agora? Meu animal vai ficar sempre ansioso? Não. Vamos, criatividade, gente. Reciclagem está aí para isso. Então, olha o que a gente fez aqui. A gente pegou vários potinhos de iogurte, e cada potinho, alguns tinham, né, ração, outros não, então ele sentia o cheiro e ele ficava brincando com esses potinhos. Tem o comedouro dele, a gente colocou um pouquinho, né, para ele dar uma reduzida nessa cidade. Tem o comedouro lento, aqui que é o verde, que tem, né, diversos circuitos para você colocar o quibo, que ele vai colocar com a patinha ou com o focinho, ele vai ter uma dificuldade enfrentada aí para consumir aquele alimento. Ou então tem a bola, né, que vai brincando como se fosse uma bolinha, e conforme ele vai girando, vai saindo ração. Tem muitos cães e gatos que aceitam muito bem essa bolinha, tá? Porque é um brinquedo comum, né, que você usa até para gatos. Para gatos, ele é uma bolinha menor, né, não é tão grande. O que acontece? Putz, eu tenho um cão grande e um cão pequeno. Você até pode dificultar
o orifício. Então, o orifício, ele tem uma regulação de tamanho, né? Então, ele fica maior ou menor. Aqui eu fiz, né, esse gatinho aqui, nossa, o Tiger, ele comia em menos de 1 minuto, tá? A refeição dele. Esse aqui é na faculdade. Eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. E naquela época a gente não tinha comedouro lento. Então, ali na hora, o que a gente pensou? A gente pensou nas cartelas de ovos, né? Você pode colocar em formas de gelo também, não tem problema. Então, aqui só para vocês verem que ele demora para comer. Olha, ele mastiga. Então, isso estimula a mastigação, estimula a curiosidade, né? Ele hoje come muito mais devagar do que antes. Então, tudo isso é positivo para o seu animal. E aqui, a Kiara, né? A Kiara, ela come muito rápido. Inclusive, quem quiser adotar a Kiara, ela está para doação. Só que ela é uma adoção especial porque ela é uma Beagle que tem uma doença, né? Então, ela tem uma alergia alimentar. Então, lá a gente faz comandos, né? Treinamentos. Eles só comem quando eles ficam quietinhos, sentados. E a gente espera aí uns 10 segundos no máximo até falar a palavra ok, apontar para o comedouro e eles comem. É todo um treinamento, é super simples fazer esse tipo de treinamento. Ela demorou, acredito que mais de 5 minutos para comer essa porção, tá? Sem o comedouro lento, ela come em 1, 2 minutos, no máximo. Então, você consegue ver a diferença. Então, vai reduzindo ao longo do tempo e o animal ele vai se acostumando. E quando você tira o comedouro lento, não é para sempre, né? Você tira o comedouro lento, ele vai começar a se acostumar a comer um pouquinho mais devagar. Então, a gente tem diversas disposições, né? Trouxe 3 aqui para vocês verem, tá? Você pode fazer o quê também? Pega o seu comedouro normal, coloca um monte de bolinha de brinquedo que vai dificultar ele a ingerir. Também é uma outra forma, tá? E a gente tem também o alimento congelado, né? Não ficou uma foto meio estranha, mas é só para vocês entenderem como funciona o Kong. O Kong é uma marca, tá? Então a gente fala Kong, mas as pessoas entendem como boneca recheada. A boneca, então você tem um orifício aqui, você pode colocar tanto alimento úmido quanto petisco, ração. Aqui na foto é o osso aqui, né? Um biscoito, na verdade. Aqui ele colocou vários tipos de petisco. Não é para você puxar também petisco, né? Então, geralmente essas bonecas recheáveis, o que eu faço para o tutor? Quando está muito calor, faz um sorvetinho, você sai para trabalhar o dia inteiro, faz um sorvete, uma boneca, né, com tamanho adequado para o seu animal, e você oferece para ele. Então, ele vai demorar um tempinho, né, até derreter, até ele conseguir consumir tudo que tem ali dentro, vai demorar um pouquinho. E ainda ele vai brincar de caçar, né? Então, é um estímulo positivo para aquele animal que sofre de ansiedade. E quais são os fatores que influenciam essa ingestão de alimento? Então, um dos principais é o comedouro. Então, às vezes, o tipo de comedouro que você oferece para o seu animal, ele não é adequado, né? Principalmente para os gatos que são sensíveis. Então, aqueles comedouros sem fundo, sem canto, né? Que a ração vai se concentrar no centro. Isso também serve para cães, tá? Então, sempre tentem os comedouros sem fundo. Local da alimentação. A alimentação para o animal tem que ser um animal seguro, confortável, que não seja entre portas. Por que entre portas não? Às vezes você está saindo correndo, você tropeça no animal, cai, ele se frustra. Ou pior, quando você tem mais de um animal em casa, quando é entre portas, por exemplo, um animal quer comer, né? Tá no outro ambiente, e o outro ambiente que está a alimentação, está o fator conflitante dele, que é o amiguinho que às vezes dá umas patadas. O que acontece? Esse animal ele não vai conseguir chegar no comedor, tá? Sem ter um conflito. O próprio alimento, então, às vezes o alimento que você oferece não é palatável, né? Não é a preferência do animal, ou você oferece um alimento de forma à vontade, mas você enche tanto potinho. O que acontece? Quanto mais ar
o alimento, né, fica exposto, mais o alimento vai degradar, o ar degrada. Então, por isso que a gente evita essa alimentação à vontade, porque fica o dia inteiro aquela ração lá. Aí, às vezes, os tutores brincam, né? Até os influencers brincam. Ah, ele não gosta de ração velha. Mas ninguém gosta de um alimento que já está ali muito tempo. Eles gostam do alimento fresquinho, que já está com a palatabilidade em dia, né? Os sensores ali olfativos vão detectar os odores. Quando o alimento já está ali degradado, ele não tem nem mais odor direito. Imagina o sabor, né? Fora que perde também a nutrição, vai perder nutrientes. Além do manejo à vontade, qual que é o problema do manejo à vontade? Tá? O problema do manejo à vontade, como que você vai descobrir se o animal está comendo ou não? Se você tem mais de um animal. Tá? Então, às vezes, você não consegue detectar uma anorexia, que é a perda de apetite. Por isso que é importante você sempre fracionar. Eu aqui sou a Zé olhuda, eu fico olhando sempre eles. E eu sei quando mexeu a ração, quando não mexeu. Eu observo muito o comportamento deles. Tanto é que o tigrinho me deu um susto esses dias, porque a criatura comeu um calango, né, um lagarto. E eu não estava em casa. Ele vomitou uma fita, porque tinha visita em casa, ele nunca comeu fita. Então, os animais, eles têm essas alterações. Eu fiz exames nele, deu creatinina alta, deu algumas alterações, mas ele está bem. Então, por isso que é importante a gente, né, sempre entender qual que é o comportamento natural da espécie e qual que é o comportamento natural do seu gato. Tá? Que às vezes o meu gato faz diferente do seu. Às vezes o seu gato não mia muito. Agora o meu, nossa, ele conversa o dia inteiro se você deixar. Comedouros muito próximos, né? Então, sempre tem um obstáculo entre eles. Porque, às vezes, um gatinho não chega no comedouro porque está o conflitante no meio, tá? Vamos dizer assim, entre aspas, o dominante, né? Então, por isso que é interessante a gente separar, tá? Olha essa foto, né? Vocês estão olhando essa foto faz um tempo. É um comedouro para 3 gatos. Isso não é legal, nem para cachorro, tá? Existem aqueles comedouros família, a gente não faz isso, tá? Sempre tenha um comedouro, pelo menos, para cada gato. Ninguém tem que ficar dividindo o prato, não, porque senão você vai gerar uma competição, tá? E isso vai gerar uma ansiedade. E a fase de vida também. Então, quando ele está no estado reprodutivo, ele pode ter um aumento ou uma diminuição da ingestão de alimentos, tá? Quais são os tipos e categorias dos alimentos? Nós temos o alimento seco, que é a ração, né? Cerca de até 12% de umidade. E eles são classificados por 4 categorias. Então, temos os econômicos, né? E o premium. Essas 2 categorias você vai achar em mercado, supermercado. Temos o prêmio especial ou high prêmio. Gente, high prêmio não é super prêmio, tá? High prêmio é high prêmio. Por isso que as indústrias, né, tiraram esse termo high prêmio e colocaram prêmio especial, porque a galera estava traduzindo e achava que era super prêmio, e não é, tá? É uma terminologia só. A prêmio especial e a super prêmio você só vai achar em lojas especializadas, tá? Então, clínicas, pet shops, agropecuárias, você não acha em mercados. O alimento úmido tem cerca de 80% a 99% de umidade. Eu nunca vi um alimento úmido de 99% de umidade. O máximo que eu já vi foi 92% de umidade, tá? Nós temos os pedaços ao molho, né, que são sachêzinhos, ou então eles agora têm formato de potinhos. E nós temos os patês e os loaves. Patê, né, geralmente vem em latinha, né, em potinho. Loaf é um pouquinho mais difícil achar no Brasil. Esse loaf tem um termo, né, dos Estados Unidos americanos. Loaf é como se fosse um pão. Não é um pão, né? Eles chamam de pão, mas imagina um patê mais denso, né? Então, quando você tira ele, às vezes, do potinho, ele vem já formadinho. Ele é um pouco mais consistente, tá? Temos os alimentos, entre aspas, natural, né? Que são os alimentos caseiros. Por que, entre aspas, natural? Por quê? O alimento natural, ele é desprovido de suplemento. Então, ele não é completo. Mas a mídia trabalha, né, com gatilhos mentais. Então, você vai comprar um alimento caseiro ou um alimento natural? Um alimento natural.
A palavra chama mais atenção. Então, eles chamam de alimento natural, que tem aí cerca de 60% a 78% de umidade. Ele não é úmido, tá? Ele não é considerado úmido, ele é considerado semi-úmido. Mas ele tem uma umidade maior que o alimento seco. Eles podem ser preparados em casa ou comerciais, tá? Então, existem empresas hoje que fabricam esse tipo de alimento para cães e gatos. Entrando agora um pouquinho na parte de mitos e verdades, o que nós temos? Essa daí é famosa, né? Já até a maioria das pessoas já conhece. Mas eu gosto sempre de falar um pouquinho, porque ainda existem algumas pessoas que não sabem, né? Os carboidratos, será que eles fazem mal aos cães e gatos? De acordo com a fisiologia e o hábito? Super mito, pessoal. Por quê? Primeiro, se fizesse mal, não existe tanta ração no mercado. Porque a ração, ela só usa carboidrato. Geralmente, as marcas Prêmio Especiais e Super Prêmio vão trabalhar apenas com o mínimo possível de carboidrato. Por quê? A ração, ela é extrusada, tá? Assim como o macarrão, por exemplo. A extrusão, para ela acontecer, ela precisa de um nível de carboidrato muito mais alto que um alimento úmido, caseiro, que às vezes até é desprovido de carboidrato. Só que o carboidrato, além dessa função de extrusão, ele é fonte de fibra, né? Na verdade, não é que ele é fonte de fibra. Todas as fibras são consideradas carboidratos, tá? Então, ele ajuda na motilidade intestinal, na qualidade fecal, ele é um prebiótico, então tem prebióticos, os probióticos, eles são as bactérias, né? Então, os prebióticos são os alimentos que você vai oferecer para as bactérias ali que está presente no intestino do animal, e essas bactérias vão produzir, vão absorver nutrientes, vão produzir alguns componentes no organismo do animal para ele reaproveitar. Então, os carboidratos, eles não fazem mal aos cães e gatos. E cães e gatos têm cerca de 95% a 98% de absorção e aproveitamento desses carboidratos, tá? Oferecer gordura ao animal traz prejuízo, será? Então, aquela gordurinha do churrasco, né, da picanha ou de alguma outra carne, será que eu posso oferecer para o meu cachorro e para o meu gato? Pode, não tem problema nenhum. A única coisa é que alguns cães, eles não estão acostumados, né, com tanta gordura, né, ou com muito sal, mas eles são tolerantes ao sódio, tá? Não tem problema nenhum também. Então, oferecer gordura ao seu animal, eu quero oferecer, por exemplo, um ômega 3, que é óleo de peixe. Você pode oferecer. Na verdade, é ideal. E a maioria das rações, se não todas, já tem o ômega 3, que ele é um nutriente essencial para os cães e para os gatos, tá? Então, mito. O gato e o cão precisam de gordura para sobreviver, tá? Assim como a gente. A alimentação à vontade é a melhor opção? Mito também. Alguns comportamentalistas falam, né? Eu gosto muito dessa ideia, porém, hoje é muito difícil você aplicar em uma casa de um tutor que tem muitos gatos, ou, né, um gato só. Independente de quantos gatos você tenha, é difícil de você oferecer uma alimentação à vontade no quesito que muitos falam? Na natureza, o animal, ele caça quando sente fome. Então, ele meio que tem a alimentação bem, entre aspas, à vontade, tá? Não é à vontade, vários passarinhos, não. Mas ele tem essa disposição. Agora, na nossa... a domicílio, o que acontece? Se você oferece uma alimentação à vontade e esse animal tem ansiedade alimentar, é medroso, tem estresse, tem muitas alterações comportamentais, ele não vai controlar a ingestão dele. Geralmente, bem geralmente, coloca assim, os cães e os gatos, eles conseguem regular a ingestão alimentar quando eles são 100% saudáveis. O que significa isso? Não tem nenhuma alteração clínica, não tem nenhuma alteração comportamental e nutricional. Aqui, o tigrinho, ele consegue regular. A Lilica já não. A Lilica é um pouquinho
mais cheinha que ele. Então, ela é mais ansiosa. Por quê? Tem alguns conflitos aqui em casa que eu estou modelando. Então, isso acontece, pessoal. Se o seu gato é 100% saudável, você pode oferecer uma alimentação à vontade que ele vai controlar a ingestão. Mas, tirando o meu gato, eu nunca vi nenhum outro gato de tutor que eu atendi que ele regula a ingestão. Geralmente, os que regulam já são gordinhos. Então, ele regula a ingestão para a condição dele, tá? Que não é saudável. Alimentos econômicos, né? Que são aqueles alimentos mais baratos, tem um custo mais barato. E premium também, né? Ele é um pouquinho melhor que o econômico. Tem alguns ingredientes, alguns alimentos funcionais. Podem ser mais caros que premium especial. Isso é verdade. E eu vou mostrar para vocês. Ó, eu peguei, né? Esses dados de custo mensal estão um pouco desatualizados, porque na época a ração era um pouco mais barata, hoje está um pouquinho mais cara. Tá? Então, eu fiz uma média de um gato, né? Que ele consumia aí seus 50 a 60 gramas de ração. Então, eu fiz o consumo, peguei, né, 4 marcas, que isso não importa, o importante é vocês verem que o animal, quando ele consome um alimento econômico, ele vai consumir muito mais que uma ração super premium, uma ração premium ou premium especial. Por quê? Porque a energia desse alimento é baixa. Quanto maior a energia desse alimento, o animal vai consumir menos, tá? Então, é inversamente proporcional. Então, olha só, o custo da econômica mensal, R$ 68, né? A prêmio especial é 54, uma prêmio 45. E a super prêmio da econômica é R$ 9 de diferença, né? Então, R$ 9 não, perdão, R$ 11 de diferença. Então, às vezes, esses R$ 11 podem influenciar muito na longevidade do seu cão e do gato. Por isso que é legal vocês fazerem uma avaliação nutricional, e no nutricionista, ele vai fazer todo esse cálculo para você, se você pedir. Ah, faz um cálculo dessa ração com essa. Você vai ver, você vai economizar muito mais. E o seu animal vai ficar mais saudável, tá? Todos os gatos devem comer sachê? É obrigatório, Mari. Mito, tá? Tem gato que não aceita sachê. Ô, Mari, Oi. só um recadinho, mais uns 10 minutinhos de palestra. Tá. Tá bom? Tá bom. Vou dar um gás aqui que eu não tô nem na metade, né? Eu falo muito. Então, os gatos e os cães não precisam todos comerem, tá? A alimentação sachê, ela é muito benéfica, mas não é obrigatório. Se o animal ele ingere bem água, não tem problema nenhum ele não ingerir úmido, tá? O perigo da alimentação é o consumo. Verdade. Por quê? Quanto maior o consumo, maior o ganho de peso. O sódio é essencial, sim, aos cães e gatos, tá? Então, ele não é o vilão da ração. E todos os alimentos úmidos não são completos. Como que você vê isso? No sachê. Então, vai ter lá alimento complementar, alimento específico. O termo específico quer dizer que ele é um petisco, tá? Não quer dizer que ele é específico para a espécie. Então, será que eu posso oferecer uma ração de cão para o meu gato? Não, né? Como eu falei para vocês, os gatos eles possuem necessidades diferentes que os cães. Então, eles precisam de mais proteína, mais gordura e de alguns outros nutrientes que para os cães não são essenciais. Então, gato é gato. É uma imagenzinha um pouquinho, né, complicada, mas essas fezes aqui são de cães, tá? É de um cão, na verdade. Vocês conseguem observar que tem uma ingestão de um brinquedo aqui, uma corda vermelha? Esse animal tem alteração. Ele provavelmente sofre de ansiedade, né? Ansiedade alimentar. Então, essas fezes, elas estão de ótima qualidade. Estão, né, levemente úmidas, não deixam marcas, então a qualidade fica positiva. Então, o que você tem que fazer essas perguntas, né? Como que o animal ele se alimenta? Qual que é a mastigação? Ele rosna? Se ele tem brinquedos, quais tipos? Fica no ambiente? Né? Qual a interação com você? Ele interage, você não interage?
né? Tem alguma socialização? Você tem algum tempinho para brincar com ele todo dia, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana? Ele destrói imóveis, né? Eles roem ou ingerem objetos? Tudo isso implica também na alimentação, tá? Porque pode obstruir, o animal pode ter uma ingestão baixa, tá? E a alimentação, ela é muito importante para a gente prevenir o sobrepeso e a obesidade, tá? Então, para você fazer, né, uma alimentação adequada, vai no seu nutricionista e pede para ele fazer uma avaliação nutricional do seu cão e do seu gato. Esse cão está em sobrepeso e esse gato está obeso. Nossa, mas o gato é peludo. Realmente, não dá para você ver. É que eu apalpei esse cliente já, então eu sei. Ele está obeso, tá? Então, nós temos um pequeno defeito, né, o ser humano, porque a gente é acostumado com aqueles gatos fortes, e a gente acha que é bonito, né, a gordura, e na verdade não, tá? É um problema muito sério para os gatos. Então, a avaliação nutricional é o 5º parâmetro vital, tá, da associação dessa comunidade global de veterinários. Todos os animais devem participar da avaliação, tá? Então, não é só para animal que é doente ou que quer uma alimentação caseira, tá? Então, a obesidade, ela é uma das doenças mais acometidas, tá, do mundo. A primeira é a doença periodontal em cães e gatos. E ela pode promover outras alterações, como diabetes, por exemplo, né? Alterações ósseas, enfim. Esse cão aqui, ó, a cachorrinha que eu falei, então, eu indiquei dieta vegetariana, é essa pretinha, toda pretinha do lado dela. Esse cão está em sobrepeso, você consegue observar que parece até que ele está magro, né? Mas, na verdade, não, ele tem uma cintura, mas você consegue observar nessa segunda foto que ele tem um acúmulo de gordura, tá? E quais são os fatores que influenciam, né, a obesidade em si? A mídia social. Você vai olhar esse gato, nossa, esse gato tá caquético. Olha isso, tá muito magro. Não, ele tá em score ideal. Score ideal, não peso ideal. Tá? Isso são termos mais técnicos, mas é uma forma da gente falar. Então, ele tem o peso dele ideal, né? Então, os desenhos, Garfield, que mais? Aquele desenho da Pets, como é que é o nome? Chloe. Eu sempre esqueço o nome da bonequinha. A Chloe, que é aquele gatinho roxo, ela é gordinha, né? Então, isso que a gente está acostumado hoje, né, da mídia social. Petisco. Quem nunca, né, comprou um monte de petisco como forma de agrado? A quantidade de ração, então, oferece de acordo com o rótulo, ou então oferece uma quantidade empírica, 20, né? Por exemplo, uma xícara de café, 20 xícaras de café. Então, eu trouxe um relato de caso para vocês, né? É uma gata cardiopata, tá? Tem uma casa multicat cheia de conflitos. E aí, será que é estresse, ansiedade ou desnutrição, né? Essas faltas de pelo. Na verdade, é estresse. Por quê? Tanto estresse, ansiedade e nutrição são protocolos diferentes, tá? Então, tinha uma introdução... Opa, deu uma... Comiudeia. Tinha uma introdução inadequada, tá? A lambedura era excessiva, que é a tricotilomania felina. Então, o animal ele começa a arrancar o próprio pelo como forma de tentar reduzir esse estresse. Tá? Essa gatinha, agora eu acredito que ela esteja bem. Então, resumindo aqui, que está acabando o nosso tempo, né? O gato não é igual ao cão, então gato é gato, cão é cão, trate as espécies diferentes, tá? O alimento do cão não é adequado para o gato. Tenha, né, um planejamento, um protocolo alimentar para você promover longevidade, qualidade de vida e bem-estar, tá? Saúde para esse animal. E observar o comportamento desses seus pets, tá? De cães e gatos, porque aí você pode prevenir uma alteração precoce, né? Você pode ter um cuidado maior com o seu animal, tá? Então, eu queria passar isso mais para vocês. Esse é o meu contato, quando eu faço atendimentos, né, nutricional e comportamental, se vocês precisarem. O tigrinho não apareceu aqui. Na verdade, a Lilica está aqui em cima, não sei se vocês viram ela subir. Né? Então, o tigrinho é o tigradinho, a Lilica é a laranjinha. Se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Mari, muito obrigada.
adorei a palestra, muito bacana mesmo você relacionar o comportamento com a alimentação, que são coisas que as pessoas não associam, né? E muito importante mesmo. A gente tem aqui algumas perguntas. A primeira pergunta é bom incentivar meu cachorro a comer legumes, frutas como melancia, já que ele não bebe tanta água? Você até falou que cachorros comem algumas frutas, né? Isso. Sim, você pode 100% estimular esses animais a consumir, né? Por exemplo, chuchu, né? Tem uma porcentagem de água, a melancia. Você pode trabalhar com alimentos úmidos também, mas interessante é você tentar influenciar ele a beber água no pote de água, né? Então, seja uma fonte, você pode colocar gelo para instigar curiosidade, brincadeiras, né? Tem muitos gatos que gostam de brincar com gelo também, cães também, né? Agora que está muito calor. Ou então você pode fazer, como que se diz? Você pode até colocar umas tampinhas, né? Tem muito gateiro que faz isso. Tem cachorreiros também que podem fazer, né? Vocês pegam umas tampinhas, umas bolinhas que o seu animal gosta, que boie, né? E você coloca dentro do pote do bebedouro. E aí ele vai estimular a brincadeira e ele vai ingerir água. Por que eu falo isso? Porque o que acontece? As frutas, se uma hora ele parar de comer, ele vai ter uma perda aí de água, né? Então é interessante você sempre influenciar, claro, via alimento, mas sempre tentar mais a via voluntária, né? Então, de bebedouros e fontes. Legal. Outra pergunta é: se eu tenho cães de pequeno e grande porte, eu posso misturar a ração deles? Então, o ideal, nesse caso, tem que ver o que é pequeno porte, né? Se é um pincher 0, 1, ou é não sei, um beagle, tem que ver o que a pessoa considera pequeno porte, né? O que eu faria nesse caso? Eu pegaria uma ração média, tá? Não é recomendado você misturar as rações. Então, tenta pegar um quibo que aceite os dois. Geralmente é a ração de médio porte, né? Ou então você oferece de pequeno porte para o grande também. Ele vai engolir mais, né? O alimento, ele não vai mastigar tanto. Porque o que acontece? Se você mistura, você pode influenciar aí no consumo, né? Então, você tem que deixar certinho a quantidade calculada. Se você calcular certinho, tudo bem você misturar. Agora, se você misturar empiricamente, você vai estimular por exemplo, o cachorro pequeno a comer a ração do grande, né? Então, o kibble também influencia, né, na quebra das partículas. Às vezes o animal se frustra porque ele não consegue quebrar, né? Enfim. Então, eu faria dessa maneira. Uhum. Próxima pergunta. Vemos muitos gatos adultos com dificuldade de aceitar sachê. Às vezes eles chegam da rua, quando você adota, né, e gostam de sachê, mas com o tempo parece que eles param de gostar e preferem a ração seca. Como que a gente pode melhorar isso? Então, como eu disse, né? Se você quer realmente oferecer o úmido, não quero que meu gato coma úmido mesmo. Tem diversos tipos hoje no mercado. Tem que entender se ele aceita mais o molho, né? Ou se ele gosta mais dos pedacinhos, ou se é indiferente. Você pode triturar esse úmido e colocar um pouquinho com a ração para ver se ele come, né? O que você pode fazer também, dá um pouco mais de trabalho, é triturar a ração e colocar em cima do úmido, né? Dar uma misturada para ver se ele aceita. Tá? Então, tem diversas formas aí de trabalhar. Você pode tentar trabalhar com um úmido diferente, mais pastoso, né? Um úmido mais líquido, ou sabores diferentes também. Legal. Outra pergunta. Tem uma cachorrinha que sempre come gramas e folhas, mesmo passando mal depois. Posso deixar ou eu continuo tentando corrigir? O que acontece? É natural, né, dos cães e dos gatos ingerirem capim. Isso não significa que ele está com desconforto intestinal. O que você pode fazer? Se ela vomita sempre o capim, quer dizer que tem alguma coisa que está desconfortável no organismo dela, né? É importante ver o que ela vomita. Se ela vomita só a bile, se ela vomita alguma coisa. Se ela vomita só a bile, seria interessante dar uma olhada se ela está saudável ou não, né? Mas você pode oferecer, não tem problema nenhum. Às vezes ela comeu um matinho, então não triturou muito bem, o matinho causou esse desconforto, né? E aí realmente ela só vomitou o matinho, mas não tem problema nenhum você oferecer. O que você pode fazer é plantar
alguns capins com folhas menores, né? Então, por exemplo, capim de milho, tem camomila também eles gostam, arruda às vezes alguns gostam, né? Capim de alpiste, de trigo, pode ser que melhore. Morando no interior, mesmo sem acesso à rua, é muito comum que os gatos comam lagartos, lagartixas, pássaros que caem no quintal. Preocupa muito as doenças que eles possam contrair. É realmente preocupante esse hábito? Sim, é preocupante, principalmente lagarto e lagartixa. Por quê? O que acontece? Temos a doença da lagartixa. Aqui em casa, o que aconteceu com a criatura? Ele comeu lagarto e ele teve uma toxicidade leve. Então, ele teve algumas alterações nos parâmetros, ele parou de comer, assim, ele reduziu a ingestão, ele parou de comer os úmidos que ele gosta, ele perdeu peso. Então, quando o animal ele caça só, porque ele sempre vai caçar, isso não tem como a gente falar, não, você não vai caçar o lagarto hoje. Não, ele vai sempre caçar o lagarto e a lagartixa. Só que a ponto que, você viu que ele está caçando, tenta tirar ele do ambiente com brinquedo, não retirar ele, né, pegando, mas brincar com ele de alguma outra forma. Se ele chegar a ingerir o animal, aí é preocupante. Tá? Pássaros, roedores, você tem que ficar esperto, porque às vezes as pessoas põem veneno, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando o animal ele come alguma coisa e já espuma, já leva correndo para o veterinário. Certo, obrigada. Próxima pergunta: meu cachorro é obeso e eu já fiz de tudo, mas não consegui fazer ele emagrecer. Então, na verdade, o que acontece? Eu ouço muito isso. Aí a gente já fez de tudo, mas sempre tem uma estratégia faltando aí. A gente nunca desiste. Então, se você quiser, pode falar comigo sem compromisso, que a gente tenta dar uma ajeitada no fofinho aí. Bacana. Então, outra pergunta aqui: se a ração com corante, ela não é problemática para gatos, que a gente sempre escutou essa questão de corante, sais, né? A gente pode dizer que o problema urinário, então, ele tem muito mais relação com o consumo de água do animal do que de uma ração com corante, sais. Na verdade, o corante não tem. Nunca vi ninguém relacionando o corante com alteração urinária. O que acontece? A alteração urinária, 70% dos casos é alteração comportamental. Então, uma mudança de rotina, adotou um gatinho, ele não gostou, ele, né, não está ingerindo muita água também. Então, geralmente, a ingestão de água e a alteração comportamental e ambiental vai promover aí o desenvolvimento de urólitos, né, de alterações no trato urinário. Bacana. Agora, uma dúvida minha é que você postou a foto dos mitos, eu até achei que talvez você falaria sobre isso. O pote elevado é necessário para um gato? Eu esqueci de falar disso mesmo. Na verdade, é que é tanta coisa, né, Sim, de alimentação que a gente se perde. Eu realizei um estudo, né, na verdade, o que acontece? O comedor elevado, ele foi o marketing dele foi mais como eu vou dizer assim, uma estratégia de se auto-vender. Eles falam que melhora a digestão. Para a gente falar que melhora a digestão de um animal, eu tenho que canular o animal, então eu tenho que entender, né, o que aquele nutriente faz dentro do estômago, que não já é proibido, graças a Deus, fazer isso nos animais, porque a maioria, principalmente em cães e gatos, não aguenta, né, porque é muito invasivo. Mas a gente pode avaliar a digestibilidade, ou seja, aproveitamento daquele nutriente em relação à altura do comedor. Tá? Não tem diferença. O que acontece com o comedor elevado, que eles falam que é mais confortável? Isso depende do animal. Então, se ele prefere ou não, você faz um teste ali de preferência, coloca os dois comedores, comedor baixo e comedor elevado, e vê o que ele aceita melhor. Agora, gatos sêniores com alteração locomotora, ele geralmente recomenda esses comedouros que podem trazer um pouquinho mais de conforto para esse animal que tem uma alteração. Mas animal saudável não tem problema. Aqui eu trabalho com os dois. Trabalho com o elevado, que eles gostam, e o baixo. Tá? Então, não é tudo isso, né, que realmente fala.
a gente vê muitos cães que comem deitados também, né? Seria um problema? Tem que evitar que coma deitado? Não teria problema, não. Porque, na verdade, se você olhar na natureza, eles comem deitado, né? Tanto o cão quanto o gato. Então, não teria tanto problema. Agora, se o animal ele tem alguma alteração gastrointestinal, aí a gente tem que trabalhar ele comer pelo menos em pé, né? De algumas outras formas. Bacana, Mari. Encerramos as perguntas, então. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite. E eu vou passar a palavra para a Isabelle, se ela quiser concluir, e aproveitar e convidar o pessoal para a palestra de amanhã, né? Para que vamos falar sobre a atividade do Conselho de Bem-Estar Animal. E também, já lembrando que no domingo nós teremos o Pet Day e nós estaremos juntos ali com várias atividades para pets, crianças, espaço kids, barracas de alimentação. Vai ser muito bacana, tá bom? Muito obrigada a todos, Isabelle. Mari, muito obrigada mais uma vez. Sua palestra foi muito boa. Tem muitos elogios lá também, junto com as perguntas, tem muitos elogios. E muito obrigada por ter aceito novamente, né, por aceitar nosso convite. E abrimos com chave de ouro o nosso 5º encontro de bem-estar animal do Conbeia. E obrigada a todos que participaram e até amanhã. Esperamos todos novamente. Até amanhã, gente. Boa noite. Até Boa amanhã, noite. Boa noite, gente. pessoal. Boa noite.